E nós vamos falar sobre gratidão. E antes de tudo, eu quero explicar para vocês que a gratidão, ela vem de um lugar que não é em palavras, não é palavras apenas, é um estado emocional, é um estado mental. Porque muitas vezes confundimos a gratidão como obrigado, eu sou grato a disso, eu consigo ser grato só em momentos trágicos, ou em momentos pelas quais eu olho e especificamente eu sinto a gratidão. No nosso cérebro, como funciona? Quando eu tenho o hábito de gratidão, quando eu consigo sentir a gratidão nos pequenos detalhes, todo o sistema do nosso corpo que está perturbado, que está angustiado, que está desordenado, quando eu começo a olhar e agradecer todo o momento do meu dia, eu começo a agradecer o que está acontecendo, independente do que está acontecendo, automaticamente eu começo a descansar. E aí o primeiro versículo que eu quero deixar para nós, e eu gostaria que vocês lessem, é o Salmo 103, no versículo 2, que ele vai dizer assim: todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais esqueça de suas bênçãos. Porque sim, dependendo do que nós estamos passando, nós mais murmuramos, mais falamos palavras mortas, mais olhamos as nossas faltas e esquecemos as bênçãos do Senhor. E o salmista está falando: de todo o meu ser, tudo que está acontecendo, louve ao Senhor. Não importa a situação. Todo o meu ser tem que sentir essa gratidão. Que eu jamais esqueça as suas bênçãos, que eu jamais esqueça do teu amor, que eu jamais esqueça, até aqui eu cheguei porque a sua mão esteve comigo. Então é poderoso porque a gratidão não é apenas ser educado ou pedir obrigado, é algo que transforma como sentimos, pensamos e como nos conectamos com o mundo. Então não é só uma gentileza, não é só ser gentil, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo almoço. Obrigado, Senhor. Não é só isso. Ele é algo que elimina de nós, independente do externo. Ele é a nossa essência maior. O perdão e a gratidão, eles são lugares em nossa história, em nossa vida, que nos eleva muito alto. Quando eu consigo olhar para mim e perceber que eu não sou os meus pensamentos, mas eu sou a consciência que examina meus pensamentos, eu consigo olhar e agradecer exatamente por tudo que acontece. E eu saio desse lugar de falta, esse lugar onde o povo de Israel ficou. Se você perceber, e se você lembrar muito bem da palavra do Senhor, o povo ficou 40 anos por murmuração, por falta de gratidão. E o Senhor mostrava o poder dele, ele mostrava a grandeza dele, os livramentos, o cuidado nos detalhes. Só que nada estava bom. Quando vinha uma adversidade, a primeira coisa que eles falavam era retroceder e não lembrava das bênçãos. Diferente do que o salmista está dizendo aqui. Que eu jamais esqueça das suas bênçãos. Porque quando nós passamos por alguma situação, nós tendemos a falar palavras mortas, palavras de murmuração. Ou às vezes não falamos, mas sentimos uma tristeza tão profunda, que nós não conseguimos enxergar o agora, o que Deus está fazendo agora. Nós conseguimos enxergar somente ou o que nós passamos lá atrás. Sabe aquela pessoa que fica só na vitimização? Porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo, e só consegue pensar e falar só do que não teve, só do que está faltando, o porquê que a vida é assim, e ela só consegue tirar isso de dentro dela. Ela não consegue olhar e perceber as bênçãos do Senhor.
E aí, em algum momento, ela fala, eu sou grata, porque até que chegou, mas só mais sabe. E começa de novo. Isso não tem coerência naquilo que realmente você é. Porque eu sou aquilo que eu sinto, não só o que eu falo. Porque muitas vezes falar é fácil. Eu posso falar. Mas sentir verdadeiramente essa confiança, como diz o Salmos 84, eu quero habitar neste lugar, Senhor. E como é bom estar neste lugar, como é feliz aqueles que confiam em Ti. Então eu confio num Deus que cuida de mim, independente do que está acontecendo, tá? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Então a gratidão, ela também muda o nosso estado mental. Lembra que eu falei que o perdão, quando você não libera, você começa a relembrar demais o que fez e a pessoa fica presa naquela pessoa. O que acontece? O cortisol, que é o hormônio de luta e fuga, que é aquele hormônio que traz aquele sentimento de estresse, muitas vezes, que eu preciso fazer alguma coisa, ele fica sempre hiperativo. Então, quando eu libero o perdão, ele começa a baixar. A gratidão, ele sobe o quê? Um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do humor, do prazer. E esse hormônio, quanto mais eu consigo enxergar as situações e ser grata exatamente por tudo, mais eu consigo ter a minha emoção equilibrada para tomar decisões. Porque se eu tiver muito estressada, se eu estiver pensando só no que eu não tenho, só no que faltou, só o que me aconteceu, automaticamente, quimicamente, o meu corpo, por mais que você fale, mas eu sou grata, mas se você não tiver coerência, o que acontece? Você ainda tá com esse sentimento de falta. E aí, automaticamente, o cortisol tá lá em cima. Automaticamente, aqui, essa parte frontal, onde eu consigo tomar decisão, onde eu consigo focar para avançar, ele já não consegue funcionar. Por quê? Porque todo o seu corpo, ele tá trabalhando no sistema luta e fuga. Eu preciso... Então, você começa tudo que você olha, você acha que tá dando tudo errado. Então você fica nesse modo de medo, de angústia, de escassez, e você fica trabalhando diretamente. Você fala, ai, Senhor, eu coloco nas suas mãos. Você já tá orando com medo, você já tá orando com dúvida, você já tá orando sem confiar no Senhor. E esse sentimento vai te travando. Você fala, mas eu oro, eu jejuo, mas você ora, mas você não sente que a sua oração está sendo ouvida, você não confia, você não entrega no Senhor, você não agradece, você quer ver para agradecer. E é diferente. Nós precisamos já agradecer aquilo que eu nem consegui visualizar ainda. Mas como eu confio no Senhor, eu já começo a descansar. Eu começo já a relaxar o meu corpo. Automaticamente, eu relaxando, toda vez que tiver algum sentimento de problemas, ansiedade, depressão excessiva, o que vai acontecer? Eu vou começar a regular as minhas emoções. E aí meu cérebro começa a tomar decisões melhores. E aí eu começo a olhar, focar menos no que está dando errado e agradecer mais. E agradecer mais. E aí nós vamos aprender na maturidade desse exercício todo dia que o quê? Que a chave de transformação para minha vida, ela começa com a gratidão. A gratidão, ela não vai mudar apenas o que veio, o que eu tô vendo, entendeu? O que a gratidão ela vai fazer? Ela não vai mudar o que eu vejo, ela vai mudar o que eu me torno. Eu me torno. Então, assim, Adriane, como eu vou ser grato nessa situação que eu tô passando? Como eu consigo ter gratidão? Eu consigo olhar para essa situação e eu consigo colocar essa situação no lugar certo na minha vida, no meu sentimento. Porque a gratidão não é negar a dor. Não tô negando que eu tô passando dificuldade, que eu tô passando uma luta, um vale de choro. O que é a gratidão? É você decidir que a dor, ela não será a última palavra da minha vida. Tipo, o que eu estou passando não é o final de tudo. Então, porque todo dia você vai deparar com pessoas que elas possuem muita coisa, mas elas vivem reclamando. Ela não consegue enxergar. Tudo ela reclama. Cada 10 palavras que fala, pelo menos 4, 5 é de reclamação.
e é um automático. Lembra que nós falamos muito de palavras mortas? Perceba-se, perceba as suas palavras. E o marido da outra é mais legal. A minha filha. É automático isso. É porque você começa a criar expectativa nas pessoas, você começa a criar expectativa em tudo, e aí tudo você entra no modo comparação, no modo frustração, e nós começamos a elaborar coisas, e quando elas não saem do jeito que nós queremos, o que acontece? Automaticamente eu já entro naquele mundo de coitadinho, ou naquele sentimento de angústia desnecessária. Desnecessário. Porque se você olhar, você vai ter pessoas que elas passam por deserto, você já conheceu? Por perdas, por lutas, mas ainda assim elas conseguem agradecer. Você vai lembrar de alguém, com certeza, ou de uma irmãzinha da igreja, ou de uma tia, ou de pessoas que passaram por coisas que você fala, meu pai, como essa pessoa consegue se levantar? Mas ela tá. O estado dela é de gratidão. Ela consegue olhar e diferenciar a realidade externa e transformar e interpretar a vida dela como algo que está Deus no controle. Deus está no controle. Então, é como se esse versículo está nos ensinando. Aqui, ó. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais esqueça as suas bênçãos. E aí, Tessalonicense, olha que versículo poderoso, gente. Olha que versículo poderoso. Tessalonicenses 1, versículo 5, capítulo 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E não é em uma ou duas circunstâncias, ele fala em todas. Todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para mim e para a sua. A gratidão é uma escolha, meninas. Eu escolho ver o bem nessa situação. Eu escolho. É uma decisão minha. Então a gratidão não é sentir primeiro para depois agradecer. É agradecer mesmo antes de entender o que está acontecendo. Então eu não preciso ficar fazendo questões, perguntando para Deus, por que isso? Não. A gratidão, ela muda nossa interpretação da dor. O que eu preciso? O que está acontecendo, Senhor? Eu escolho ver essa situação, olhar para ela e ver o bem que ela vai me fazer. A dor tá aqui. Eu tô num vale de choro, eu tô numa situação de medo, mas eu escolho olhar o bem que isso vai me fazer. De alguma forma, ela vai vir nessa circunstância, ela vai me transformar em algo bom. Seja uma virtude que irá para fora, uma coragem que estava escondida. Ela vai vir para fora. Porque em toda circunstância, como diz aqui, né? Todas as circunstâncias, é o desejo do Senhor que nós simplesmente agradecemos. Agradecer nos faz enxergar o que já temos. Eu sou grato por tudo que tenho agora. Agora, se você olhar para a sua história agora, nesse exato momento, hoje, o que você pode dizer que se você é grato? Um exercício poderoso, meninas, poderoso. É quando você olha e você percebe. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar pensando, eu sempre falo pra gente pensar positivo, não ficar ansiosa com o amanhã, ficar pensando só em coisas ruins. Não é legal. Mas uma coisa que faz a gratidão soltar para fora, é você fazer um exercício poderoso. Você olhar agora, esse exato momento que eu estou aqui, nesse exato momento, o que eu tenho? O que eu tenho agora? E se me tirasse agora o que eu tenho? Pensa. E se tirasse agora a minha saúde? E se acontecesse alguma coisa com alguém da minha família? Essas coisas que eu preciso olhar e pensar. E se de repente eu não tivesse o que comer? Eu não tivesse onde repousar?
eu não tivesse um chuveiro quentinho. Essas pequenas coisas nos traz a realidade do que nós temos agora. Porque focamos agora só no que queremos, desejamos. Desejar, beleza, eu desejo algo. Outra coisa é você falar, eu preciso disso. É só nisso que eu vou encontrar felicidade. Enquanto Deus não fazer isso, um desejo, ele vem do sonhar, do confiar. O eu preciso mostra a escassez, mostra a dúvida em Deus. Vocês estão entendendo? Então, esse versículo, Salmo 103, todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais esqueça das suas bênçãos. Então, lembrar das bênçãos é todos os dias. Todos os dias eu lembro das bênçãos do Senhor na minha vida. Meu marido está desempregado? Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer fazer conosco? Sabe, você entregar e confiar no Senhor. Deus, eu te agradeço. Em todas as circunstâncias eu te agradeço. Eu confio que tudo coopera para o bem e para o meu favor. Que daí é João, né? João 16, no verso 33, diz... Jesus dizendo aqui, tá? Jesus. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Para ter paz nele. Paz nele. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque a paz, ela não vem do tá tudo certo. A paz, ela vem quando você olha que Jesus venceu tudo. E tem de bom ânimo, eu até vi aqui, ó, o que é ter bom ânimo? Indica coragem, força de vontade, quer ver? É a paz de espírito para enfrentar e vencer obstáculos, sustentado pela certeza de que o Senhor está no controle e Ele já venceu o mundo. Esse é o ânimo que o Senhor está dizendo. Então Ele vai nos dizer que teremos aflições, teremos dias difíceis, mas o que emana de dentro de nós é o ânimo que Deus, Ele deu seu único filho para morrer na cruz por nós e Ele venceu aquela cruz. Então, se Ele venceu, nele nós venceremos. E a partir disso, eu começo a olhar as minhas guerras, não mais reclamando da circunstância, mas olhando tudo aquilo e falando o que eu posso aprender com isso. O que eu preciso valorizar que eu não estou valorizando, tá? Isso é lindo. E aí, Romanos também. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos, para quem estudou o livro de Romanos, né? Romanos é maravilhoso. Mas vai dizer assim, ó. Romanos 8, 28. Vai dizer assim, ó. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam no Senhor. Nem tudo que acontece é bom, mas Deus pode transformar tudo em crescimento. Você pode estar alargando a sua maturidade, a sua fé, a sua empatia com as pessoas através das guerras que passamos. Há um amadurecimento na nossa vida. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo. Às vezes acontece algum atraso, né? Vamos dizer, você está no trabalho, de repente o pneu fura, você está indo para o trabalho, o pneu fura, é um trânsito, o Senhor está nos protegendo. Essa semana retrasada, nós estávamos indo para Agudos e o carro, na hora da escola dominical, na hora que nós entrar na estrada, o carro, ele perdeu força. E na hora eu quis murmurar, irmãs, de verdade. Falei, mas de novo esse carro?
Eu vivo gastando com ele, acabei de gastar com roda. Comecei a pensar assim, meninas. Mentira, que eu pensei não, eu falei, verbalizei. Acabei de gastar, eu tô cansada. E comecei, meninas. O Espírito Santo, na hora, falou por mim, por que que eu estava fazendo isso? Se eu não estava vendo o livramento de Deus. Porque as coisas acontecem para nos proteger. E o Eleazar já não. Ele já fala, ele na hora, ele é tão assim, automático dele, ele já falou para mim assim, só Deus sabe, né? Deus sabe o nosso coração. A Lolo já não tava muito boa, tá? Mas tava chovendo. Eu falei assim, Deus sabe o porquê que não deu pra gente ir. Deus sabe do nosso coração, que é a nossa responsabilidade de estar lá na escola dominical, dando aula pros irmãos ali. Mas se não foi, se não deu pra ir, eu começar a murmurar, gastamos, irmãs, esses dias também, com o carro. Mas aí aconteceu isso essa semana retrasada. Aí voltou o carro, aí semana passada, o carro, depois da escola dominical, morreu. Vai pra lá, vai pra cá, e diferente da outra vez, as pessoas já tinham puxado minha orelha, eu não murmurei. Gastei quentão. Não murmurei, eu não reclamei. Eu agradeci a Deus por esse carro. E eu falei, tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, há um amadurecimento quando confiamos no Senhor, quando agradecemos o Senhor pelos desertos que muitas vezes vai nos forjar a fortalecer a nossa vida. É a mesma coisa você olhar para o seu filho e você olhar para ele pelas limitações e ficar só olhando as limitações ou até mesmo o desafio da maternidade, né? E aí focar só nisso, mas eu já falei, mas não adianta. E você fica assim, nesse nhenhenhé. Não é assim que é o nosso comportamento. A gratidão, ele começa, Senhor, hoje o desafio da minha maternidade é esse, mas eu confio que o Senhor está me dando estratégia. Eu confio que bênção sobre bênção chegará na vida do meu filho. Ele não é isso. Eu não vou pôr rótulo nele de forma alguma. É um desafio, é um momento, mas eu me posiciono com gratidão e eu declaro que ele é vencedor. Ele é ungido seu e começa a agradecer e não focar. E isso é um exercício, irmãs. Isso é um exercício. Ai, o meu marido não faz isso, eu queria que ele fizesse aqui, que ele orasse mais, que ele buscasse mais, e que fizesse mais, e que fosse mais assim, mais assado. E o Senhor olha e fala, mas você está olhando só as faltas. E se hoje ele não estivesse aí com você? Como seria? Aí a gente dá aquele despertar, né? Ai, Senhor. Eu declaro, Senhor, que ele vai se despertar. Eu declaro que algo vai acontecer. Eu já sinto, Senhor, e começa a mudar o nosso estado. A nossa força, a nossa confiança, ela vem de um lugar de habitar na presença do Senhor. E isso tem que ser claro para nós que servimos ao Senhor. Nós não confiamos em homens. Não confiamos em pessoas que ficam dando somente treinamento ou que seja livros. Nós confiamos no Senhor. Nós abrimos a nossa consciência do que nós fazemos e entregamos, falamos, opa, peraí, obrigado porque esse vídeo me alertou, obrigado porque esse livro que eu tô lendo me ajudou, mas agora a prática ela vem do dia a dia, é o acordar e já falar na sua boca, eu confio no Senhor, eu confio que o Senhor me deu mais um dia para viver nessa terra e impactar as pessoas que estão ao meu redor, principalmente a minha casa, a minha família. O meu melhor eu darei para as pessoas que eu amo. E isso muda tudo, irmãs, muda tudo. Então, o desconforto que acontece na nossa história também faz parte do nosso processo de crescimento. Quem evita o desconforto, evita o que? A vida. Como diz, em tudo. O que João está dizendo aqui, ó? O João está dizendo assim que, e Jesus disse que teríamos aflições. E evitar as aflições é evitar viver, é evitar amadurecer, é evitar crescer. Como que eu vou na academia? Como que o meu corpo começa a ter resultados? Quando ele começa a doer. Eu preciso resistir àquela dor. Eu preciso... Eu, né, que sou uma pessoa que
Agora, você acredita que agora eu gosto de fazer academia? Eu me lembro, meninas, que eu chorava na academia. Sério, vocês podem rir de mim. Mas eu tinha tanta resistência à academia e a dor, a sensação de dor, a sensação de depois de ficar dolorido, e me trazia assim, o estar ali, aquele ambiente não me fazia bem. Mas eu comecei a colocar no Senhor, eu falei, tem que dar certo. E o Senhor preparou um horário bom pra mim. Eu falei, então peraí, eu vou olhar o que eu posso fazer, o que tá no meu controle. O que não está no meu controle, eu descanso. Então eu falei assim, Senhor, eu tenho condições financeiras para pagar, agora eu preciso de um horário onde não tenha muita pessoa. E o Senhor preparou esse horário. E agora não tem desculpa. Então agora você vai. E aí eu comecei a orar. E eu ia persistindo. E quando eu não tenho vontade de ir, quando acontece alguma coisa, eu quero procrastinar, eu tenho desejo de procrastinar, eu decido que isso vai me fazer bem e que eu preciso amadurecer, crescer os meus músculos, porque eu quero ser uma velhinha forte. Quero crescer, envelhecer saudável. E é o desejo do meu coração. Então, se eu quero, eu preciso, todos os dias, fazer a diferença na minha vida, porque ninguém vai fazer por mim. O que eu tenho que fazer? É eu que vou fazer por mim. Então, a maturidade, ela vai acontecer na nossa história a partir do momento que eu decido nas crises, naquela coisa, eu tenho preguiça, naqueles momentos de dúvida, de preguiça, de falta de vontade, eu decido isso na minha vida. Eu quero isso para minha vida e ninguém vai fazer por mim o que eu tenho que fazer, tá? Então, crescer em meio à dificuldade é você ter fé. Hoje, irmãs, eu gosto de fazer academia, eu fico feliz, eu agradeço a Deus, eu tô lá e falo, ai Deus, obrigado, porque aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim saiu de mim. Eu comecei a ir pra academia, meninas, e eu falava, olha Deus, eu tenho 2 pernas, olha que delícia, eu consigo andar, não preciso ninguém ficar me empurrando. De verdade, meninas, eu fazia isso. Eu posso ir lá, olha que bênção, não tenho nenhum problema. Eu tô pensando, respiro, eu posso respirar, tô ótima. Eu tô indo cuidar de mim. E parei de ficar focando na dor, no que todo mundo vai ficar me vendo. Eu parei de... Aí, automaticamente, desceu o meu cortisol, a serotonina automaticamente subiu, porque você tá lá fazendo. A serotonina sobe, a dopamina sobe, e aquele sentimento de satisfação de ter vencido a procrastinação, ela vem e ela nos traz um prazer que ninguém pode nos dar, a não ser nós mesmos para nós mesmos, tá? Jesus nunca prometeu ausência de luta, mas prometeu presença no meio dela. Então, em todas as suas dificuldades, pode ser todas, ele prometeu que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estarei convosco todos os dias. E ele vai dizer, teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, então vocês vão vencer também. Então a gratidão, ela vem desse lugar de você entender a palavra de Deus e praticar ela, tá? Os sonhos que eu tenho para minha vida, eu preciso ter uma direção. Não adianta eu ficar sonhando, elaborando várias coisas na minha história, na minha casa, na minha vida, e depois eu ficar sem clareza, fantasiando coisas. Por quê? Porque quando você começa a fantasiar e não ter clareza dos sonhos daquilo que você quer, você começa a murmurar também por coisinhas pequenas. Ai, não vai dar certo. Ai, porque tal pessoa falou isso. E começa de novo a reclamação. Então, muitas pessoas, elas querem mudança, elas querem ter visão, mas elas não buscam isso no Senhor. Elas oram, mas não confiam, não sente que Deus está ouvindo a sua oração. E muitas vezes vai vir esse sentimento, eu preciso toda hora ficar cheia de fé. Não, gente, é simplesmente você descansar. Você fala, Senhor, tá aqui esse projeto, tá aqui os meus sonhos, me dê clareza do que fazer, vai vir obstáculos, mas eu confio que o Senhor está me dando a direção. É em ti que eu busco, não é nos outros. O Senhor vai colocar uma pessoa que vai... E aí você vai ficar atenta nas pessoas que o Senhor vai colocar, porque ao mesmo tempo que o Senhor vai colocar direção para você, ao mesmo tempo o inimigo vai começar a colocar dúvida, vai começar a colocar medo, vai começar a colocar palavras e sentimentos
de inferioridade, de incapacidade, da falta, e não vai prosperar. Não vai prosperar. A fé, ela vem nesse movimento. Esse movimento do quê? Lembra que a palavra do Senhor que em Tiago, né? Tiago vai dizer. Deixa eu só ver aqui, Tiago 2,17. Ah, é lindo, Tiago. Vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Quer ver? Filipenses, Timóteo. Olha que legal. Ó, Tiago, versículo 2,17. Notem aí. Vai dizer assim, ó. Como vem a fé por si mesma, a mesma que produza boas obras está morta, mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obra, mas mostre-me sua fé sem obra, e eu, pelas minhas obras, demonstrarei minha fé. Então, orar é importante, tá? Mas agir também é. Então, eu posso ter fé, mas eu preciso agir. Eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer. Eu não posso ficar só orando. Ai, Senhor, eu sou grata por tudo, e não pedir direção de como falar, de como conduzir minha família, de como conduzir os negócios que eu quero, os sonhos que eu tenho, os projetos que eu tenho. Já visualizar você nesse projeto. Na próxima live eu quero falar de algo que nós temos que guardar. Através da gratidão, eu preciso guardar algumas coisas, algumas palavras, alguns projetos, elas não podem ser expandidos sem a direção do Senhor, porque senão eles morrem. Eles morrem no meio do caminho, tá? A intenção não transforma ninguém. A intenção sem movimento é apenas um desejo. Eu posso ter boas intenções. Eu posso querer mudar muita coisa. Eu posso querer perdoar, vamos dizer. Eu posso querer viver algo novo. Mas se eu continuar parada, sem agir, o que acontece? Não vai acontecer nada, não vai haver transformação. A transformação começa no movimento que eu dou pela manhã, no movimento que eu já acordo e já visualizo a minha história, eu já visualizo que tudo coopera para o bem do Senhor. Senhor, eu não vou esquecer das suas bênçãos que até aqui cheguei, e no presente eu sou grata até pelas tribulações que eu passo, e os meus sonhos, eles estão guardados em Ti, e eu movimento ele na sua direção. Começa já olhar o lado bom, mesmo que está dando errado. Peraí, aonde que eu preciso aprender? Peraí, aonde que eu preciso silenciar? Eu tô falando demais. Eu tô vibrando muito na falta. Preciso, senão eu não vou conseguir ser uma pessoa melhor. Se a pessoa não me tratar do jeito que eu quero, eu não vou conseguir ser uma boa amiga, uma boa serva do Senhor na sua casa. Eu dependo de todos os externos para ser uma pessoa melhor e grata. Olha que coisa, isso depende de nós, irmãs. A gratidão é você olhar e não importa o que está no externo. Eu posso controlar, gente. Eu posso controlar minhas emoções. Eu posso controlar as emoções do outro? Não. Eu posso controlar o que os outros pensam de mim? Não. Eu posso controlar a ira dos outros? Não. As palavras que as pessoas falam, a forma com que as pessoas fazem comigo, eu não posso controlar ninguém. Ninguém. Eu posso controlar, a partir do momento que elas fazem, como que eu quero que isso chegue em mim. Então eu coloco, lembra que eu falei? Eu coloco limites, eu silencio, eu não, a pessoa falou, você é assim, não vai dar certo, papapá. Eu não tomo posse daquela palavra, eu já falo, tá repreendido em nome de Jesus. Esse projeto veio e nasceu do Senhor. Eu tomo posse daquilo que o Senhor dita sobre mim. E você não precisa provar nada pra ninguém. E aí você começa a ter mais gratidão do que querer controlar todo mundo. Esse lugar de controle não pertence a nós. Quando eu paro de controlar e de querer que tudo funcione do meu jeito, eu começo a descansar e a gratidão vai vindo por tudo. Ai, Senhor, eu te agradeço. Ah, Senhor, tudo coopera para o meu bem. E é sobre isso, meninas. E não controlar tudo faz com que nós descansamos.
E aí eu paro de ficar olhando para as perdas, para a rejeição, para a traição, para as minhas crises e eu começo a ter um novo comando. Eu começo a me transformar minhas reações, a minha postura muda, a minha fé muda, meu caráter muda. Tudo muda em mim. E as pessoas vão olhar e podem querer muito cutucar, o inimigo pode ficar ali jogando certo, querendo que você saia desse lugar. Você está habitada no lugar, na casa do Senhor, no colo do meu Pai. Eu estou habitada na confiança que Ele está cuidando de mim. E eu vou esperar Ele. E sentindo a gratidão por tudo, exatamente tudo que acontece. Tá bom? E para terminar, nós vamos ler esse versículo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então eu preciso suportar melhor as minhas crises, eu preciso manter a minha esperança, eu preciso permanecer firme e conseguir enxergar possibilidades em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias há uma possibilidade de amadurecimento, de alargamento, de virtudes que sairão para fora. Empatia. Quantas pessoas que passaram às vezes por um câncer e que a partir do momento que conseguiu vencer, começou a ter empatia, surgiu uma ONG, surgiu algo bom através de um momento de muita dor. Parar de querer explicação para tudo, pedir para Deus o porquê, parar de falar por quê, e você dizer o que eu preciso aprender com isso. O que eu preciso aprender com isso, Senhor? O que o Senhor quer me transformar? Eu te louvo, porque em ti confio. E é sobre isso, meninas. Então, a gratidão, ela nos ensina, ela nos ressignifica as dores nossas. A gente já não consegue ficar olhando aquela dor como vítima do mundo. Eu faço isso, gente. A nossa história depende de nós, é nossa responsabilidade. É a minha responsabilidade fazer a minha história. Eu não dependo do meu marido, não dependo do meu filho. É a minha escolha, é a minha vida. Se eu partir daqui, meus filhos vão continuar caminhando, meu marido vai arranjar outra esposa. E o que vai ficar é o meu legado. É como que eu era, como eu enxergava. Nossa, a Adriana era uma pessoa assim. Que legado você está deixando? Só de reclamação e de falta? E é isso? Só isso que emana dos nossos lábios? Não. Emana dos nossos lábios a confiança no Deus que nos ama. E que Ele sim, como diz Ele mesmo, estarei convosco todos os dias. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vocês vão vencer. Eu estarei com vocês. É sobre isso, meninas. Vamos orar? Agradecendo a Deus por essa live. Que essa palavra fique no coração de vocês. Que vocês tomem posse dessa palavra. Sinta, respira a gratidão. Eu te amo, Senhor. Eu sou grata, Senhor, pela vida. Eu sou grata por cada parte da minha história. Se eu cheguei até aqui, Senhor, porque eu tenho um Pai e eu posso habitar, minha alma pode ter paz, mesmo passando pelo vale de choro. Fortaleza haverá nesse vale de choro e bênçãos. Vamos terminar com esse versículo? Salmos 84? Glória a Deus por essa palavra, irmãs. Glória a Deus. Deus falou profundamente comigo. E é sobre isso, tá? Quando passarem pelo vale do choro, ele transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas cobrirão de bênção e eles continuarão a se fortalecer. Eu me fortaleço, mesmo no vale de choro. No Senhor, habitando nele, chorando para Ele, falando para Ele, que Ele é o Senhor dos exércitos, que vence todas as guerras, nunca perdeu nenhuma. Transformará em bênção até as circunstâncias mais difíceis.